prática e poderosa para o projeto estrutural. No entanto, o usuário deve explicitamente entender as premissas básicas dos algoritmos do modelo, análise de projeto de software e compensar os aspectos abordados. Por que ele diz isso? Porque todo software ele vai por uma teoria matemática. Essa teoria matemática é boa para alguns casos, mas não é bom para outros. Então, se você conhece a teoria, né, você consegue sair de alguns problemas usando-se de artifícios. Isso aí é muito comum, por exemplo, para a chegada de pilar em laje. Chegada de pilar em laje, a gente tem como a gente representa a laje como um elemento finito e o pilar como se fosse uma barra, você não tem aquela área definida, né? Você tem uma área que você diz que a barra tem. Quando aquele ponto encontra nos elementos finitos, aquilo causa um ponto de pressão muito grande. Porque a área real de encontro é um ponto. Então, tensão é igual ao normal sobre a área. Se a área é um ponto, né, a tensão vai lá para as cucuias. Aí ele continua dizendo para a gente, as informações produzidas pelo software devem ser verificadas por um engenheiro qualificado e experiente. O engenheiro deve, independentemente dos resultados, assumir a responsabilidade profissional pelas informações utilizadas. Ou seja, a responsabilidade é toda nossa, né, de quem assina a RT. Quem faz o projeto. Eles são bem claros quanto a isso, né, e esse é o comentário que veio do SAP 2000, mas não é só o SAP que tem essas cláusulas, né, os outros também têm. O TQS tem o mesmo dizer com outras palavras lá no software deles, né? Então, olha só, como é que funciona um projeto? Isso aí, Rafael já sabe, né? Rafael já sabe esses negócios de projeto. Primeiro vem a concepção estrutural, né? Isso aí é uma parte importante no projeto, né? Quem faz bastante isso é a arquitetura, mas a engenharia ela pode se valer da concepção estrutural para o lançamento da estrutura, né? Liga, laje, pilar, respeitando a concepção original arquitetônica. Depois que a gente faz a concepção estrutural, define a forma, material, ações e cargas, né? Predimensiona. Depois da concepção estrutural, a gente vai para o processo de análise. É isso que a maioria dos softwares faz, análise. É aí que a gente vai trabalhar, tá? Vai trabalhar em cima da análise. A análise é o processo de você tirar da concepção estrutural, jogar no modelo matemático e aquilo ali dá as tensões, as cargas, os esforços para você, né? E a partir das tensões, cargas e esforços, faz o dimensionamento e detalhamento. No caso de quem está usando o SAP, dimensionamento e detalhamento é na mão, é na munheca, é no Excel. Calcula flexão simples, calcula cortante, detalha na mão, um desenhista, um cadista. E esse cadista vai transformar aquele teu croquis, teu esboço, numa planta de forma, de armadura, né? Por quê? A armadura é o teu produto final, né? É a parte importante que vai para a obra. O software, ele fica aqui, ó. Esse software, o SAP, ele fica aqui, ó, na análise. Certo? O dimensionamento e as plantas são por fora. A gente tem que fazer por nossa conta, né? O TQS, por exemplo, ele faz a análise, faz o dimensionamento e ele emite as plantas, né? Então, o TQS, ele faz as 3 etapas. Ele não faz concepção estrutural, faz as 3 etapas. Por outro lado, não utiliza elementos finitos, né? Então, a gente tem aí prós e contra, né? O Paulo está perguntando, o Iberic é bom? Eu não conheço. Dizem que é, cara. Parece que o Iberic inclusive, já adota elementos finitos, né? Cada software tem lá suas limitações, né? O bom é o cara pegar um e conhecer bem. O TQS, pelo que me falaram, desses softwares que já lançam armadura, o TQS é o mais confiável. Por outro lado, me parece que ele é o mais difícil de se mexer. Esse SAP, ele é para obra industrial, ele é geral, né? Generalista o SAP. Você consegue
o TQS, por exemplo, ele só faz concreto armado. Para fazer metálica, tu tem que comprar uma outra expansão dele. O CIPCAD, ó, o CIPCAD tem o metálica, mas você tem o CIPCAD para concreto e metálica para metálica, né? Então são dois softwares diferentes conectados, né? Que conversam entre si. É um modelo estrutural. A gente tem aqui a nossa estrutura que a gente está querendo representar. Ela tem lajes, vigas e pilares, pavimentos, né? E a gente pode utilizar a estrutura tipo elementos de barra. Então, o TQS, por exemplo, funciona aqui com elementos de barra. Ó, temos os elementos de placa. Aí, o que elemento do software tipo TQS faz? Ele, na hora da laje, ele bota um monte de barrinha para lá e para cá, né, e transforma isso numa grelha. Não é, isso na verdade não é elemento finito, né? O elemento finito tem toda uma teoria matemática por trás dele. Esse daqui é aproximação por vigas. Então ele soma a grelha com o pórtico espacial e aí ele calcula os esforços e as armaduras. Esforço de vento, por exemplo, ele vai e joga os esforços de vento, elemento tipo pórtico, mas não consegue considerar na grelha o esforço de vento, entende? O SAP não, o SAP ele é tipo elementos finitos, ele associa elementos finitos com elementos de barra. Então o vento que bate lateralmente, por exemplo, na tua estrutura, ele parte dessa carga, se desvia pela laje, e esse desvio pela laje é contemplado pelos elementos finitos, né? Os elementos finitos e a teoria de barra se comunicam muito bem, né? Aqui no TQS, por exemplo, o que ele faz? Ele separa a laje, calcula a laje separada e joga a carga em cima da grelha, né? Entendeu? Ele faz... Esse aqui é mais parecido com o que o pessoal fazia antigamente na mão. O método dos elementos finitos, você tem uma integralidade de todo o sistema, a laje com viga, com pilar. Então, olha só, eu ia falar um pouquinho das cargas e carregamentos, né? Então, o que são cargas? Carga é aquele esforço que está em cima da tua estrutura, né? A gente vive calculando, qual é a carga de vento, qual é a carga do peso próprio, qual é a carga da laje, né? Qual é a carga do revestimento. Carregamento é quando você pega a carga e você junta várias cargas, né? Se você cria um carregamento, peso próprio, por exemplo, é um carregamento, né? Se você for botar tudo que é peso próprio junto, porque tem elementos estruturais e tem elementos não estruturais ali, né? Carga é a carga separada, carregamento, uma ou várias cargas associadas, né? Nos carregamentos a gente determina lá os elementos, estado limite último, estado limite de serviço. E a gente tem as combinações, né? O que é a combinação? A combinação é a somatória de vários carregamentos, com coeficientes de segurança diferentes, né? Combinações, da onde é que a gente tira? Depende, né? Se for concreto, a NBR 618. Se for aço, 8.800. Se for de madeira, não me lembro o número da norma, mas existe uma norma só para madeira, né? O jeito de fazer é igual. O que muda? Os coeficientes de segurança. Estado limite último para dimensionamento da armadura, é o máximo que a sua estrutura suporta antes de romper. E o estado limite de serviço é para a gente verificar como a estrutura realmente trabalha. Então, aqui a gente tem algumas cargas, algumas ações. Então, a gente tem ações verticais, viga, grelha, as cargas. Tem a carga do peso próprio, tem a carga do vento, cargas separadas. O software ele trabalha com esquema de coordenada. Então, ele tem coordenada global e coordenada local. Então, se a gente está falando de como é que ele divide os elementos num software desse, ele tem basicamente 3 tipos de elementos básicos, né? O nó, que é o ponto, as barras e os elementos de placa ou casca. Tá? Eu vou explicar o que é cada um depois. Então, o nó é um ponto ali no espaço. Então, ele está sempre na coordenada global do teu sistema. A barra ela é referenciada por 2 pontos, a distância entre 2 pontos, ele é uma barra. Então, como é que ele entra? Ali na barra é elemento local.
As coordenadas dele são coordenadas locais. O SAP, ele vai sempre orientar o X, por exemplo, ó, aqui, nesse primeiro caso aqui, a gente tem as coordenadas, tipo de coordenada global do teu sistema, né? X, Y e Z. O Z geralmente é para cima, tá? do SAP, de todos os programas no geral. Aí você vai desenhar uma barra. Você lança um ponto, lança outro ponto. Você vai definir barra assim, a partir de 2 pontos. Então, o X do elemento de barra vai ser sempre na direção axial do primeiro ponto que você marcou até o segundo. Se você marca o ponto daqui para cá, seu X fica para frente. Se o seu primeiro ponto é esse, o segundo é o de trás, o seu X fica para trás. Assim sucessivamente. Se a gente marca 2 pontos, aqui, ó, embaixo e em cima, seu X ele vai seguir o alinhamento desses 2 pontos. Questão de coordenadas globais, coordenadas locais. Então, as coordenadas locais, ele vai marcar o X nessa orientação e o Y e o Z ele vai reorientar de acordo com os pontos que você marcou, né? A verdade é que ele vai orientar a coordenada Y, vai tentar orientar na direção do X ou do Y, e o Z ele vai usar a regra da mão direita para poder fazer de baixo para cima, né? De baixo para cima, seu X vai para cima. O Y, que é o 2, ele vai enquadrar com o Y. E o X, ele vai ter, o 3 vai usar a regra da mão direita. Nesse caso, enquadra com X. Então, ele vai fazer sempre isso. A gente tem que verificar quando a gente lança uma barra. O que é o X e o Y do elemento. Então, a gente tem esses probleminhas aí para elementos finitos.